Segundo Reis, capítulos 17 a 25. No Senhor Deus de Israel confiou. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento 2022. Quando Josias ouviu as palavras do livro da lei, ele agiu com fé. Como vocês podem agir com fé em relação ao que leram em 2 Reis, capítulos 17 a 25? Registre suas impressões. Apesar do ministério impressionante do profeta Eliseu, a espiritualidade do reino de Israel ao norte continuava em declínio. Reis perversos promoveram a idolatria e as guerras e a apostasia aumentaram vertiginosamente. Por fim, o Império Assírio conquistou e espalhou as 10 tribos de Israel. Enquanto isso, o reino de Judá ao sul não estava muito melhor. A idolatria também era generalizada lá. Mas em meio a toda essa decadência espiritual, os relatos bíblicos mencionam 2 reis justos que, por um tempo, trouxeram o povo de volta ao Senhor. Um deles era Ezequias. Durante seu reinado, os assírios, que recentemente tinham sido vitoriosos ao norte, conquistaram grande parte do sul. Mas Ezequias e seu povo mostraram fé no Senhor e ele libertou Jerusalém de maneira milagrosa. Mais tarde, após outro período de apostasia, Josias começou a reinar. Inspirado em parte por uma redescoberta do livro da lei, Josias promoveu reformas que reacenderam a vida religiosa de muitos de seu povo. O que aprendemos com esses 2 pontos brilhantes nos anos sombrios da história de Judá? Entre outras coisas, você pode ponderar sobre o poder da fé e da palavra de Deus em sua vida. Semelhante a Israel e Judá, todos fazemos boas e más escolhas. E quando sentimos necessidade de fazer reformas em nossa vida, talvez os exemplos de Ezequias e Josias possam nos inspirar a confiar no Senhor nosso Deus. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. 2 Reis, capítulos 18 a 19. Posso permanecer fiel ao Senhor em tempos difíceis. A maioria de nós já passou por momentos em que nossa fé foi testada. Para Ezequias e seu povo, uma dessas vezes aconteceu quando o exército assírio invadiu Judá, destruiu muitas cidades e se aproximou de Jerusalém. Ao ler 2 Reis capítulos 18 a 19, imagine que você morasse em Jerusalém naquela época. O que teria sentido, por exemplo, ao ouvir as provocações dos assírios, conforme registrado em 2 Reis capítulo 18, versículos 28 a 37 e capítulo 19, versículos 10 a 13? O que você aprende com o que fez Ezequias? Como o Senhor apoiou Ezequias? Ver 2 Reis capítulo 19, versículos 35 a 37. Reflita sobre como ele tem apoiado você em tempos difíceis. Pondere também sobre a descrição de Ezequias em 2 Reis capítulo 18, versículos 5 a 7. De acordo com esses versículos, por que Ezequias foi capaz de permanecer fiel quando surgiram desafios? Como você pode seguir o exemplo dele? 2 Reis, capítulo 19, versículos 20 a 37. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Senaqueribe, rei da Assíria, tinha boas razões para acreditar que seu exército conquistaria Jerusalém. A Assíria derrotara muitas nações, inclusive Israel. Por que seria diferente com Jerusalém? Mas o Senhor tinha uma mensagem para Senaqueribe, dada por intermédio do profeta Isaías, registrada em 2 Reis capítulo 19, versículos 20 a 34. Como você resumiria essa mensagem? Que verdades você encontra nesses versículos que podem ajudá-lo a ter fé no Senhor e em seu plano? 2 Reis, capítulos 21 a 23. As Escrituras podem voltar meu coração ao Senhor. Você já sentiu falta de espiritualidade? Sentiu que seu relacionamento com Deus poderia ser muito mais forte? O que o ajudou a voltar para Ele? Reflita sobre essas perguntas enquanto lê sobre como o reino de Judá se afastou do Senhor sob o reinado do rei Manassés, ver 2 Reis capítulo 21, e como o rei Josias ajudou o povo a se comprometer novamente com ele, ver 2 Reis capítulos 22 a 23. O que inspirou Josias e seu povo? Esse relato pode inspirá-lo a renovar seu compromisso de seguir ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. 2 Reis, capítulo 23, versículo 3.
Ao ler esses capítulos, você também pode estudar o capítulo 6 de Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, 2006, página 67, no qual o presidente Kimball menciona que a história do rei Josias é uma das melhores histórias de todas as Escrituras, página 71. Por que o presidente Kimball sentia isso? O que você identifica nas palavras do presidente Kimball, especialmente nos comentários sobre o rei Josias, que o ajuda a aplicar 2 Reis, capítulos 22 e 23, à sua vida? As Escrituras podem voltar nosso coração ao Senhor. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. 2 Reis, capítulo 19, versículos 14 a 19. O que aprendemos com o exemplo de Ezequias que pode nos ajudar quando temos problemas ou dúvidas difíceis? Como o Senhor respondeu às nossas orações? Talvez cada membro da família possa fazer algo para expor em casa que os faça lembrar de buscarem ao Senhor. 2 Reis, capítulo 22, versículos 3 a 7. Os trabalhadores descritos em 2 Reis, capítulo 22, versículos 3 a 7, receberam o dinheiro usado para reconstruir o templo, porquanto trabalhavam com fidelidade. Versículo 7. Depois de ler esses versículos, você pode pedir aos membros da família que mencionem coisas que foram confiadas a eles. Como podemos ser confiáveis como eram os trabalhadores descritos nesses versículos? 2 Reis, capítulo 22, versículos 8 a 11 e 19, capítulo 23, versículos 1 a 3. O que nos impressiona no modo como Josias e seu povo reagiram à palavra de Deus? Como reagimos à palavra de Deus que está nas Escrituras? Os membros de sua família podem compartilhar passagens das Escrituras ou histórias que os inspiraram a seguir o Pai Celestial e Jesus Cristo. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. O que chama a atenção na descrição sobre Josias nesse versículo? Sua família pode desenhar em um coração de papel coisas que podem fazer esta semana para voltar o coração ao Senhor. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Estudando as Escrituras. Hinos número 176. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Procure palavras e frases inspiradoras. Durante sua leitura, o Espírito pode chamar sua atenção para certas palavras ou frases. Elas podem ser inspiradoras e motivadoras, podem até mesmo parecer que foram escritas somente para você.